Quem está energizado para ter o melhor ano da sua vida? Pastor, será que Deus planejou para mim o pior ano da minha vida? Claro que não. Ele planejou o melhor. Mas você vai precisar viver. E nós vamos falar sobre uma coisa muito importante para você hoje, que é o tempo. Diga, o tempo de Deus chegou. A palavra tempo na Bíblia tem duas. A primeira palavra é cronos. Cronos de cronômetro. Gaguejei aqui. Cronômetro é o tempo contado no relógio. 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 1 mês. É o tempo cronológico. Cronos. E a segunda palavra da Bíblia para tempo é a palavra kairos. Kairos é o tempo de Deus. É o tempo que não tem a ver com o tempo da terra. O Senhor falou que para Ele um dia é como 1000 anos é como um dia. Ele falou que Ele faz as coisas conforme Ele quer, no tempo que Ele quer. E nós vamos começar com o texto de Eclesiastes 8, capítulo 8, Eclesiastes 8, versos 5 e 6. Eclesiastes 8, versos 5 e 6. Ele diz assim, glória a Deus. Vamos ler juntos? Quem guarda... Não, com energia. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Olha que palavra tremenda. Quem guarda o mandamento, a pessoa lá do mundo chega e fala para você, você é bobo de dar o dízimo, você é bobo de ficar fazendo oração, ir na igreja. Fala, não sou bobo não, porque quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E ele diz mais, vamos juntos? E o coração do sábio, próximo versículo, porque para todo o propósito de Deus há, presta atenção nessa palavra, tudo Deus faz no tempo dele e do modo dele. E nós precisamos entender isso. Porque às vezes o tempo de Deus não é o seu tempo. Hoje nós tivemos uma reunião de manhã aqui com um grupo de louvor, dança, música, som. E aí eu falei para eles, olha, a nossa alma não tem tempo. Eu quero tudo agora. Eu quero que a minha mulher me dê um abraço agora. Eu quero ganhar na loteria agora. Eu quero dormir agora. Eu quero comer tudo agora. Eu não tenho, a nossa alma não espera. Então quando você vai falar com Deus, começa a viver com Deus, você começa a ter um choque. Porque às vezes o tempo de Deus não é exatamente igual ao seu tempo. E você precisa entender isso. Às vezes a pessoa trabalha 8, 10 horas por dia, um ano, um mês, um ano, e não acontece nada. De repente, começa a acontecer um monte de bênção na vida dela. E ela não sabe como. A palavra de Deus fala assim. Jesus falou, o reino de Deus é assim, lá em Marcos capítulo 4. Ele fala, o reino de Deus é assim, como se o homem lança a semente na terra, e a semente começa a germinar, ele não sabe como, e um dia ela dá o fruto, e ele vem e colhe. Ele fala isso. A semente vai germinando na sua vida e você não sabe como. Você vai trabalhando para Deus, sendo fiel a Deus, fazendo as coisas que Deus fala. Todo dia você vai orar. Pastor falou, esse é o melhor ano da minha vida. Senhor, esse é o melhor ano da minha vida. Aqui estão minhas metas, meu casamento, minhas finanças, minha saúde. Estão aqui as minhas metas. E você não sabe como, mas Deus está trabalhando. Lá no Salmo 127 ele fala, se Deus não trabalha, em vão vigia o sentinela. Se Deus não trabalha, em vão edifica a casa o construtor. É Deus que está trabalhando por você. Ele está fazendo coisas no tempo dele, que você nem sabe. E cabe a você entender que isso às vezes é uma prova de fé, é uma prova de esperança, é uma prova da sua fidelidade com Deus, para que você fique firme. Porque Ele está trabalhando. Ele vai fazer. A promessa dele virá, e não tardará. Foi o que eu li para você semana passada. Em Gênesis 1, verso 14, põe para mim aí por favor. Ele fala que nós precisamos aprender a entender os sinais de Deus e as estações, os tempos de Deus. Sinais, por exemplo, eu estou aqui profetizando culto após culto. Deus falou para nós, Deus me deu a palavra, Isaías 1,19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Essa palavra Deus está falando, é um sinal para você. O pastor está energizado, o pastor está diferente, o louvor está diferente, as coisas estão acontecendo. E eu estou vendo outras igrejas. A irmã para mim semana passada falou, pastor, estava fazendo a unha, pus a pregação do pastor Cláudio, famoso no Brasil, ele pregou exatamente o que o senhor pregou. Eu falei, é mesmo, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? É a palavra de Deus, está chegando até você.
No final do ano passado eu preguei uma vez e Deus me deu o Apocalipse. Essa é a verdadeira palavra de Deus que nós estamos pregando aqui nessa igreja. Isso é um sinal. Olha lá, disse também Deus: haja luzeiros para o firmamento, haja separação entre o dia e noite, e assim sejam eles sinais. Deus vai te dar sinais. Para quê? Para estações, dias, anos, tempos que Deus fez. Do mesmo jeito que Deus fez tempos para primavera, verão, outono, inverno, Ele fez tempos para chegar no seu casamento e te dar um filho. Ele fez tempos para chegar na sua empresa e te dar uma promoção. Ele fez tempo para chegar no seu negócio e te dar um cliente novo, um funcionário que você estava esperando há muitos meses, que vai resolver o seu problema. Deus tem o tempo dele, e você não pode perder esse tempo de Deus. Lá em 2 Reis 4, fala da história de Eliseu e a sunamita. Fala que essa mulher recebia toda a viagem do profeta, recebia ele em casa, dava comida, dava água. E aí um dia ela falou com o marido dela, que já era mais velho: vamos fazer um quartinho lá em cima para ele. Fizeram o quartinho. E um dia ele chegou e falou para o seu funcionário, para o seu ajudante, Geazi: essa mulher trata a gente muito bem, o que eu posso fazer por ela? Ela falou para ele: eu não preciso de nada. Aí o Geazi falou: ela não tem filhos, e o marido dela está velho, ela vai ficar sozinha, ela precisa de um filho para cuidar dela. E ele falou para ela: daqui a um tempo de Deus. Tem tradução que fala um ano, mas tem tradução que fala de um tempo de Deus. Você vai estar segurando um filho no colo. Passou um ano, ele voltou lá. O que tinha no colo dela? O que tinha no colo dela? O que tinha no colo dela? Um filho. E o que vai ter no seu colo daqui a um ano? Cadê os seus planos? Cadê os seus planos? Fala, levanta sua mão e fala assim: daqui a um ano, os meus planos vão estar aqui no meu colo, para eu mostrar para o Senhor. Amém? Amém? Agora, esse ano Deus tem falado muito que vai ser o melhor ano da nossa vida. É um tempo que Deus quer que você entenda que é hora de você colher coisas que você tem semeado há muitos anos. É hora de você colher coisas que você tem semeado, esperado, orado há muito tempo. É hora que Deus vai restaurar coisas que foram roubadas de você. Alguém que você perdeu, Deus quer restaurar. Deus quer trazer esse ano coisas impossíveis. E você precisa entender que é esse tempo, quando o Kairós de Deus encontra com o Cronos do homem. Jesus falou para a mãe dele: olha, o meu tempo ainda não chegou. Quando Jesus falou da profecia que ia se cumprir em Jerusalém, que ele seria morto e crucificado, os discípulos falaram: quando que isso vai acontecer? Ele falou: ainda não chegou. Mas quando ele estava lá no Getsemane, prestes a ser preso, Jesus falou: vamos, é chegada a hora. O Kairós de Deus se encontrou com o Cronos do homem. E você precisa entender isso, porque o tempo de Deus chegou para você. Eu queria falar sobre o surgimento de Jesus. Quando Jesus surgiu, aqueles sacerdotes, doutores da lei, eles ensinavam as profecias todos os dias na sinagoga, no templo. As crianças aprendiam a ler na Torá, aprendiam a ler na profecia. Todo Shabá, eles acendem 2 velas e colocam 3 pães. Um pão é para o pai, outro pão é para o homem, e o terceiro é para o Messias. Toda semana eles fazem isso. Há 5.000 e quase 5.900 anos eles fazem isso toda semana. Eles conhecem a profecia mais do que nós. Eles conhecem cada letra, cada versículo que fala do Messias.
Mas quando o Messias chegou, eles não conseguiram acreditar que Jesus era o Messias. Jesus fazia sinais, e Jesus um dia perdeu a paciência e falou: se vocês não acreditam em mim pelas palavras que eu digo, acreditem então pelos milagres que eu faço. Mas nem assim eles acreditavam que ele era o Messias, porque eles estavam tão acostumados com o sofrimento, tão acostumados a ouvir as pessoas do mundo falando que aquilo era uma história, que ele não ia vir, que o Império Romano estava oprimindo Israel e ia acabar com o povo judeu, que Deus esqueceu deles. Eles estavam tão acostumados a ouvir desgraça, notícia ruim, que eles já não conseguiam mais acreditar em Jesus. O próprio primo dele, João Batista, estava preso e mandou seus 2 discípulos que foram visitá-lo perguntar para Jesus: és tu mesmo o Messias que havia de vir? O próprio primo dele. Quando Jesus morreu na cruz, ninguém ficou lá, nem seus irmãos e irmãs. Então, se você muitas vezes não acredita, é normal você não acreditar, porque há casais que o casamento está tão ruim há tanto tempo, que já não acredita mais que tem solução. Há pessoas jovens, que estão vivendo tanta dificuldade, e vendo outras pessoas com tanta facilidade, que eles já não acreditam mais. Mas isso acontece quando o Kairos de Deus encontra com o Cronos do homem. Ele começa a mudar essa estrutura, ele começa a te incomodar no seu lugar, você começa a sentir que algo diferente está acontecendo, você fica incomodado com isso, você fala: poxa, mas não é possível, Deus é o Todo-Poderoso, será que realmente Ele não pode me dar o melhor ano da minha vida? Você tem que acreditar que há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Você tem que acreditar que esse ano é uma oportunidade. E você tem que acreditar que Deus está se movendo. Ele não para nem um minuto. Jesus falou: o meu Pai, eu trabalho no sábado, e o meu Pai também trabalha até agora. Ele não parou de trabalhar nem um minuto. E eu queria falar sobre o tempo de esperar, porque algumas coisas já aconteceram. Teve um irmão que falou para mim: pastor, estou mudando de casa, uma casa muito melhor. Começou, as primeiras bênçãos do ano já chegou. Em janeiro nós estamos, imagina dezembro. Posso ouvir um amém? Está feliz com o irmão? Eu estou muito feliz. Abra sua Bíblia em Isaías 40, 31. Muitas palavras que nós estamos pregando estão em Isaías. Se você puder dar uma lidinha em Isaías, é um livro interessante, profético. Isaías 40, 31. Quando aparecer aqui, diga amém. Vamos ler juntos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Quem que é esse? Quem espera no Senhor. Presta atenção, que esperar não é ficar deitado na rede. Enquanto eu estou trabalhando e fazendo as coisas que eu tenho que fazer, eu estou esperando com a minha esperança, com a minha conexão e ligado em Deus, e falando: Senhor, vem, está na hora, abençoa minha mulher, abençoa minha filha. E aí você continua trabalhando, mas você está esperando. Eu estou esperando a hora que eu vou chegar em casa e eu vou receber a boa notícia. Eu estou esperando, pode ser a qualquer hora, pode ser a qualquer momento. E essa expectativa faz com que você fique mais alerta, fique mais atento, porque às vezes Deus fala com você e você não percebe, porque está distraído ou está distraída. Mas lá em Eclesiastes 3, todo mundo conhece esse texto, ele fala que há tempo para todo o propósito de Deus na terra. E ele começa a falar: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Ele vai falando um monte de coisas. E eu tenho certeza que as suas metas estão lá.
As coisas que você pediu para Deus estão nesse texto, em Eclesiastes 3. Eu não vou ler, é muito grande. Mas, no verso 14, ele fala, abre para nós aí, Eclesiastes 3, verso 14. Ele fala que o tempo de espera, o tempo entre Deus te dar uma promessa e acontecer, o tempo para que Deus trabalhe e realize esse propósito, é um tempo de preparação. Diga, eu tenho que me preparar. Vamos dizer que eu falo para você assim, olha, você ganhou de presente aqui uma viagem, você vai lá pro Alasca, só que lá está frio. Como é que você vai fazer? Você vai sair daqui agora, pastora Alessandra, vamos viajar? Ou você vai arrumar sua mala, vai colocar roupa? Ah, não tenho roupa de frio, compra roupa, você se prepara. Mas você já ganhou a viagem? Já ganhou. Ela já aconteceu? Não. Entre você ganhar e acontecer, tem um espaço de tempo. Tem coisa que é rápido, tem coisa que não. Demora um pouquinho mais. Apareceu aí, irmãos? Vamos ler? Sei. Você tem que ler com energia. Vamos lá, lê todo mundo junto. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada se lhe pode acrescentar e tirar. E isso Deus faz para que os homens... Temer a Deus é muito parecido com ter fé em Deus. Tem coisas afim. Temer a Deus é quando você reconhece sua inteligência. Porque a pessoa que acha que é maior que Deus tem algum problema mental. Quando você fala assim, peraí, eu não criei esse mundo todo, eu não entendo todas as coisas, tem alguém maior que eu aqui. Por isso que eu comecei falando da existência de Deus na hora do dízimo. Porque às vezes nós estamos tão focados nas más notícias, nos problemas, que a gente esquece que Deus existe, esquece que Ele é poderoso, esquece que Ele pode mudar a sua história hoje. Estava vindo de Belo Horizonte para cá hoje de manhã, tinha um carro capotado na estrada. Deus pode mudar a sua história para o bem ou para o mal hoje. E quando você entende isso, você começa a ter temor de Deus. E quando a gente fala, Deus quer que o Kairos de Deus entre em contato com o seu Cronos, e esse ano seja o melhor ano da sua vida, meu irmão, minha irmã, não importa se você está no fundo do poço, ou se você está no alto da montanha, Deus quer abençoar esse ano da sua vida. Eu não sei porquê, Ele tem esse plano. Chegou o tempo do propósito de Deus na sua vida. Entenda isso. Deus, como lemos em Eclesiastes 8, Ele faz tudo no seu tempo e no seu modo. Chegou o tempo de Deus. Ele falou, esse ano eu quero abençoar esse povo. Eu não sei porquê, eu não sei como, mas você pode crer nisso. Você pode entender que Deus faz coisas que não precisam do seu consentimento. Ele faz coisas porque Ele é Deus, e Ele está dizendo, eu quero te abençoar esse ano. Ah, mas eu tenho que ser perfeito. Não, você tem que ser você. Você tem que continuar a sua caminhada. Você tem que continuar crendo. Você tem que continuar confiando. Você não pode desistir. Não pode desistir. Diga para o seu irmão, não pode desistir. Porque Ele diz aqui que o tempo de Deus é para provar o nosso coração, para que os homens tenham temor e falar, só Ele pode melhorar o meu casamento, só Ele pode melhorar a minha saúde. O que Deus quer fazer na sua vida esse ano? Porque tem um tempo de deserto, e todo mundo está acostumado com isso, sim ou não? Você tem um problema, você aprende a acostumar com ele. Falta de dinheiro, você se vira. Problema de saúde, você arruma um jeito. É ou não é? Sim ou não? Quando tem problema, a gente não dá o jeito, não dá os nossos pulos. Mas agora Deus está falando, ei, acabou o deserto, eu estou chegando para você com tempo de alegria, é com tempo de festa, é com tempo de crescimento, é com tempo de colheita. Eu estou chegando para você com um tempo que você nunca viveu talvez na vida. Talvez você nunca teve as alegrias que você vai ter esse ano. E você está assim, mas será que é verdade? Sim, Deus está falando, eu vou fazer. Eu vou fazer. É uma decisão dele, e Ele falando, eu vou fazer. Eu quero abençoar você esse ano. Aprenda como agir em cada tempo.
No tempo do deserto, é hora de fazer festa? Não. Os negócios estão ruins, é hora de você sair gastando? Não. E no tempo que Deus fala, eu quero trazer bênçãos sobre a sua vida? Imagina que você está cavando e não acha nada. De repente chega alguém com uma maquininha e fala: você está cavando no lugar errado, aqui tem ouro. Você está cansado de tantos anos cavando e não achou nada, mas agora que você tem a promessa, algo novo que aconteceu, não é hora de ficar sofrendo a tristeza do passado e lamúria. Mas eu tenho 10 anos que eu estou cavando e não acho nada. Agora é hora de você pegar toda a sua pá e vir aqui e cavar com toda a sua energia, porque agora é hora de achar o ouro. Você entende o que eu estou dizendo? Porque às vezes a gente continua, recebe uma promessa e ela bate e volta. A gente continua vivendo do mesmo jeito, não faz mais nada de novo. E o Senhor está falando: prepare-se, aprenda que agora é o momento de você colher. Se prepara, se energiza, aproxima de Deus, ouve a Deus, procura a palavra de Deus. É um tempo de você aproximar dEle, porque Ele está chegando aquela bênção que você espera há tanto tempo. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, irmãos. Como aprender, pastor, a ver esses sinais? Como? Daniel 9, verso 2 e 3. Quando aparecer aí, glória a Deus, amém? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Presta atenção nisso. Presta atenção. Daniel estava estudando a palavra de Deus. Ele já tinha lido isso muitas vezes, só que agora o Espírito Santo revelou a ele que chegou esse tempo. Faz a conta aqui, faz a conta ali, vai num texto, vai no outro. Peraí, chegou o tempo. Estou fazendo as contas aqui na palavra de Deus. 70 anos, acabou. Chegamos no fim da desolação. Deus vai fazer algo novo em Jerusalém. Deus vai libertar o seu povo. Ele teve essa revelação. O que ele fez? O que ele fez? Fala, irmãos, o que ele fez? Buscou a Deus, voltei o rosto ao Senhor Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer esse ano é buscar a Deus como você nunca buscou antes. Posso ouvir um amém? É buscar a Deus como você nunca buscou antes. É ler a palavra, é orar, ir no monte, ir nos cultos, como você nunca foi antes. Porque você tem que buscar a Deus. Fala: Senhor, é verdade o que o pastor está falando? Prensa Deus na parede. Eu desafio você a fazer isso hoje, amanhã. Prensa Deus. Senhor, o Senhor vai me dizer se é verdade essa profecia, se esse será mesmo o melhor ano da minha vida. Você vai buscar de Deus uma palavra para você, uma palavra que Deus vai falar no seu coração, pastor, uma palavra que Deus vai falar com você, Robson. E Ele mesmo, o Criador, Ele não está morto, Ele não é mudo, Ele está vivo. Você vai falar: Senhor, agora o Senhor tem que falar comigo. Eu quero uma palavra, porque se o Senhor me der uma palavra, eu vou correndo a pé daqui até a China. Porque se o Senhor me der uma palavra, o que Pedro falou para Jesus? Pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, se você está dizendo para mim que eu vou pegar peixe, eu jogo a rede de novo. Você entende o que eu estou dizendo? Você vai sair de uma posição passiva, sentado, esperando o que vai acontecer, e você vai entrar numa posição ativa com Deus. É você e Deus. Ah, pastor, a minha mulher ora por mim. Sai fora. Ela vai orar por ela, você ora por você. Não existe isso. Você vai buscar Deus.
homem e mulher, cada um vai fazer a sua parte. Você vai falar: Deus, eu quero uma palavra. O Senhor vai falar comigo. Porque quando Deus me deu essa palavra, eu falei: o Senhor vai me dar uma palavra para mim. E Ele me deu Isaías 1:19. Eu falei: agora, sobre a tua palavra, eu acredito que esse será o melhor ano da nossa igreja, que esse será o melhor ano de todos aqueles que quiserem. Vai ser o melhor ano da sua vida. Eu estou apostando a minha vida, a minha reputação nisso. Eu estou investindo tudo que eu tenho nisso. Eu não estou brincando, porque Deus falou sobre isso. E você tem que ter essa palavra no seu coração. E quando Daniel buscou a Deus, tudo começou a acontecer. Quando Daniel buscou a Deus, você lê depois o capítulo 9 de Daniel. O anjo de Deus apareceu, a revelação de Deus veio sobre ele. Deus começou a falar o que ia fazer em Israel. Tudo. Daniel se tornou o maior conselheiro daquela época. Ele aconselhou 5 reis diferentes. Durante 5 reinados ele foi conselheiro. De 3 reis, conselheiro principal. Isso não existe, irmão. Você está vendo aqui agora, muda a política, muda todo mundo, muda os secretários, muda toda a equipe, porque cada governante coloca a sua equipe. Mas Daniel foi tão abençoado por Deus, que ninguém conseguia tirar ele de lá. Todo mundo falava: não tem como tirar esse, porque esse aqui, ele fala com Deus, e Deus fala com ele. E é isso. Ele entendeu que era tempo de jejuar, e não tempo de ficar fazendo banquete. Ele entendeu que era tempo de orar, e não tempo de sair da igreja. Ele entendeu que era tempo de ter energia, de buscar aquele sonho, aquela conquista, que nunca mais ele vai ter na vida dele, nunca mais vai ser igual ao passado. Ele entendeu que era um momento. Irmãos, eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo, chegou o momento, o Kairos de Deus, para você se tornar um crente, bem crente mesmo. É agora. É agora. Se você estava esperando uma época na sua vida, é agora, esse ano. Você vai falar, na sua história vai estar escrito lá, os anos da sua vida. Quando chegar 2025, vai estar escrito: foi o ano que eu me tornei mais crente, foi o melhor ano da minha vida. Outra coisa que aconteceu na história foi a saída do povo do Egito. Quando o povo saiu do Egito, Deus falou assim: certamente eu vi a aflição do meu povo, eu vi o seu clamor. Quantos anos eles estavam nessa peregrinação e depois no Egito? 400 anos. Alguns textos em Moisés fala 430, porque ele soma 30 anos da palavra que Deus deu a Abraão até o dia que Abraão saiu da terra. Soma 30. Deus falou com Abraão com 75 anos de idade, e depois foi começar a peregrinação com 105. Então Moisés fala que foram 430, mas Deus falou 400. Tudo bem. O que aconteceu? Deus mandou 10 pragas, cada dia uma história nova. Pesquisadores estudiosos do papiro de Ipenur, que é um papiro mais famoso, que fala das histórias das pragas, escrito por egípcio. Eles falam que o período das 10 pragas durou cerca de 40 dias. E eles falam a data. Olha que legal. Eles falam a data, que foi do dia 10 de fevereiro a 22 de março de 1446 antes de Cristo. Olha só. A ciência evolui, viu, gente? Evolui para nós também. Mas o que aconteceu? Cada dia eles tinham que ouvir o que Deus estava fazendo. Um dia a água virou sangue, eles tinham que buscar água em outro lugar. Um dia veio o piolho, outro dia veio o gafanhoto, outro dia vieram trevas. Cada dia tinha uma história, cada dia tinha um mover. E o povo tinha que estar ligado no mover de Deus, porque na última praga Deus falou para eles: olha, quem não passar o sangue nos umbrais da porta vai ser entendido pelo anjo da morte que você é egípcio, e você vai perder o seu filho. Não só o seu filho, a palavra fala que morreu também o primogênito do gado, dos animais domésticos, de tudo. Então eu quero dizer para você a importância de você estar atento aos sinais de Deus agora, esse ano. Amém? Você tem que bloquear a sua agenda e falar: esse ano as coisas de Deus são prioridade na minha vida.
Amém? Por quê? Porque é um ano que Deus está fazendo algo muito grande, e eu preciso estar atento. A primeira coisa que Deus falou com eles, que eles precisavam para sair do Egito, foi essa: estar atento. Diga, estar atento. Tinha gente que tinha medo das mudanças. Tem gente que tem medo de mudança. Eu falo às vezes com o grupo de louvor mesmo: eu quero um louvor mais energizado. Por quê? Porque eu preciso. Quem me conhece há 20, 30 anos sabe que eu nunca falei isso. Já falei isso? Já teve alguma época que eu falei: eu quero um louvor mais energizado toda semana? Falei? Por quê? Porque tem gente que tem medo de mudar. E eu estou falando para você que você tem que buscar a Deus esse ano. E eu tenho certeza que alguns ficam pensando: ah, mas vou ter que vir todo domingo na igreja, vou ter que acordar cedo para orar, vou ter que ler a Bíblia todo dia. Aí a pessoa já fica pensando: ah, será que eu vou mudar? Será que precisa tudo isso? O pastor está meio exagerado. Tem gente que não estava muito atenta ao que Deus estava fazendo no Egito e ficou para trás. Tem gente que não estava atenta e perdeu a bênção. Esse é o ano para você estar super atento. Pastor, como é que eu faço para ficar atento? Deus te deu um presente que o Joãozinho detesta, eu detesto um pouco: seu celular. Agora ele vai funcionar para Deus. Você coloca lá alarme: hora de ler a Bíblia, hora de orar, hora de me arrumar para ir para o culto domingo. Coloca lá o alarme. Mulher, é a hora de você exercer seu poder. Pega o celular do seu marido e coloca os alarmes para ele. Está incomodando? É Deus chamando você para sair do Egito. Ele está te chamando para sair do Egito. Ele está te chamando para entrar na terra prometida. E Ele está falando: eu quero te levar para lá. E eu vou te incomodar esse ano, até você sair dessa casa velha, até você sair dessa posição velha, dessa roupa velha, e entrar na terra prometida que eu tenho para você. Quando Eliseu estava prestes a subir, Elias estava prestes a subir os céus, ser arrebatado, Eliseu sabia que Deus ia fazer alguma coisa na vida dele, e ele grudou em Elias, ficou atento. Por 3 vezes Elias foi atravessar um riacho, foi atravessar um rio, foi atravessar um lugar difícil, e falou para Eliseu: fica aí com o pessoal que eu já volto. Eliseu falou: não vou ficar, eu vou te seguir, eu vou grudado em você. Diga para o seu irmão: esse ano você vai me ver grudado nessa igreja, você vai me ver grudado nas coisas de Deus, porque esse ano eu quero receber a promessa. Amém? Eu não vou ficar para trás, porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, os que ficaram para trás foram mortos no deserto pelos amalequitas. Por isso que Deus tinha tanto ódio de Amaleque e mandou Saul matar tudo, porque os amalequitas eram muito ruins. Fizeram emboscada para mulher grávida, para velhinha, para gente que estava andando com criança, e foi matando os que ficavam para trás. Então, irmão, Satanás não está querendo que você tenha o melhor ano da sua vida, mas Deus quer. Guarde o seu coração com expectativa. Fica atento. Diga ao seu irmão: fica atento. Fica atento ao que Deus fala, fica atento ao que Deus vai fazer. Irmãos, não é tempo de perder culto, não é tempo de perder mensagem. Fique atento, porque Deus está querendo fazer algo grande na sua vida, e eu não vou desistir. Eu sinto muitas vezes uma luta muito grande, uma muralha. Às vezes eu chego perto de irmãos da igreja, querendo falar da palavra de Deus, do mover de Deus, e eu sinto o impacto da oposição, da incredulidade, da falta de fé. Eu muitas vezes tenho sentido isso esse ano, e eu não ligo. Eu vou sentir isso o ano inteiro, mas uma hora Deus vai dar uma liberação sobre a sua vida. Uma hora ninguém mais vai andar durante o culto, uma hora ninguém mais vai conversar durante o culto, uma hora ninguém mais vai chegar atrasado, porque você vai sentir que você não pode mais perder a presença de Deus. E Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso. Ele não brinca conosco, e eu não vou mais brincar com Ele. E quando você toma essa postura, Deus olha sério para você e fala: você é merecedor da minha graça, porque você me leva a sério, eu também vou te levar a sério. Quando você der tudo para Deus, Ele vai dar tudo para você.
Quando Deus tiver tudo de você, você vai ter tudo de Deus. Fica atento. Nós vamos quebrar essa resistência. Nós vamos quebrar seu coração de pedra, e Deus vai pôr em você esse ano um coração de carne. Esse ano você vai vir para a igreja antes de mim. Esse ano você vai orar mais que eu. Esse ano você vai buscar a presença de Deus, e você vai falar: eu não desisto, porque Deus vai mudar a minha história. Glória a Deus. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. Não brinque com Deus, porque Ele está falando. Ele está chamando você para te dar o melhor ano da sua vida, mas Ele também está chamando você para ficar perto dEle. Não é tempo mais de pecado escondido, não é tempo mais de brincadeira, de chegar tarde, de não levar a sério. Vou no culto o dia que eu quiser, o dia que der vontade. Não, é o tempo de compromisso com Deus. Segunda coisa, restabeleça sua aliança com Deus. Além de ficar atento, o povo de Israel foi chamado por Deus para fazer uma ceia. E essa ceia, quando você olha, ela tem duas vias, uma que vai e uma que vem. Quando Jesus fala da ceia lá em Apocalipse 3,19, ele fala: eis que bato a porta, aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Presta atenção, o Deus vai cear com você e você vai cear com ele. O que ele está querendo dizer com isso? Presta atenção nos sinais. Lá em Gênesis, quando Deus falou para Abraão: vai, sacrifica teu filho. O que Abraão falou na subida da montanha? Filho, eu estou levando o meu cordeiro. Deus vai ter que apresentar o dele para mim, porque a ceia é assim: eu te dou e você me dá. Tem gente querendo que Deus dê e não quer dar nada. Isso não é ceia, isso não é aliança, isso não é religião, isso é alguma coisa que você está inventando aí. A palavra de Deus fala que a ceia, um dá e o outro recebe, mas também o outro dá e você recebe. Jesus falou: eu vou cear com você e você vai cear comigo. Eu vou te dar meu sangue, você vai me dar a sua vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse ano você vai aprender a dominar a sua carne, dominar a sua vontade. Vontade de não ir para a igreja, vontade de tratar mal sua esposa, seu marido, vontade de não ler a Bíblia. Você vai dominar. Porque eu já ouvi tanta gente falando: pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Minha irmã, você não tem vontade de ir no banheiro não, mas se você tiver uma dor de barriga, você vai ficar segurando? Não, né? Você vai correndo, não vai? Você tinha vontade de ir? Não, não tinha. Mas por que você foi correndo? Porque Deus te cutucou, né? Você quer que Deus te cutuca? Eu não quero. Eu prefiro ir por vontade própria do que ir apertado. Mas restabeleça a sua aliança com Deus. Deus mandou o povo preparar uma ceia. E o que é isso? Presta atenção no que eu estou falando para você. O Kairós de Deus chegou na sua casa. Presta atenção nisso. O poder de Deus está entrando na sua casa. Ele está falando: eu quero fazer uma aliança com você. Eu vou cear com você lá dentro da sua casa. Onde que eles cearam no Egito? Dentro de casa. As famílias pequenas se uniram, as famílias grandes reuniam todo mundo e comiam juntos. É o tempo que Deus está falando: eu quero acabar com as divisões dentro das famílias. Eu quero acabar com esse negócio de ser meio crente. Um dia é crente, um dia não é crente. Um dia é de Deus, outro dia é do pecado. Eu quero acabar com isso. Eu quero entrar dentro da sua casa. Leva Deus para dentro da sua casa esse ano. É o ano de você levar Deus para dentro da sua casa. É o ano de você restabelecer a sua aliança com Deus dentro da sua casa. Lá onde eu não estou olhando, lá onde a pastora não está vendo, lá onde é você, sua família e Deus. É hora de quebrar as barreiras, mágoa, ressentimento, falta de perdão. Você acredita que tem gente na igreja que não perdoa? Não perdoa parente, não perdoa o próximo. Você acredita que tem gente no mesmo ministério que não se dá? E tem a coragem, a cara de pau de falar para mim? Você acredita que tem gente que pega a birra da outra pessoa dentro da igreja? Do nada. Não fui com a cara daquela ali.
falou um negócio que eu não gostei. Deus só fala coisa que você gosta? Ou Deus às vezes fala coisa que você não gosta? Para que você pense naquilo e comece a fazer algumas mudanças. Porque nós não queremos ouvir coisas desagradáveis, é ou não é? A gente só quer ouvir sim. Aí os jovens, aí ó. Né, Sara? Quando o papai e a mamãe falam assim, é bom, né? E quando fala não? É ruim, hein? Mas Deus quer que você entenda isso. Eu estou falando para você do fundo do meu coração. É o ano para você restabelecer sua aliança com Deus, com sua família. Você colocar Deus dentro da sua casa. Gente, Deus está nos chamando para uma grande festa. E nas festas, a primeira coisa que arrumam é iluminar tudo. Deus quer entrar com a luz dentro da sua casa, quer iluminar as trevas. Terceira coisa que eles fizeram no Egito, eles se prepararam para a viagem até a terra prometida. Como que é esse preparo? Eles prepararam a bagagem, os cavalos, jumentos, camelos, carroças, tudo que eles tinham, que eles podiam, eles prepararam. E eu quero dizer para você que você precisa se preparar para receber as bênçãos de Deus. E Deus vai começar a mexer em algumas coisas na sua vida, que se você receber bênção agora, não vai ficar, a bênção vai embora. Posso dar um exemplo para você? Vou dizer que você tenha uma compulsão por gastar dinheiro desnecessário. Eu sei que aqui ninguém tem isso, mas em outras igrejas tem. Tem gente que às vezes faz dívida sem precisar, troca o sofá novo sem precisar. E aí, Deus está querendo te dar uma prosperidade esse ano, o melhor ano da sua vida. Mas Ele precisa tratar isso aí, porque senão você é um saco furado. Se te der 1 milhão, você gasta 1 milhão. Se te der 10 milhões, você torra 10 milhões. Você entende o que eu estou dizendo? Tem certas coisas que eu não sei, Deus é que sabe. Se eu soubesse, eu já tinha te falado. Mas Deus vai querer tratar em você. Deus vai querer tratar algo em você que precisa. Talvez você seja uma pessoa que não tem um horário de oração no dia, não lê a Bíblia uma semana inteira, só vê a Bíblia aqui no culto. Entende o que eu estou dizendo? Coisas pequenas, mas que são importantes, que às vezes Deus quer tratar em você. E tem uma outra preparação que fala nesse texto, que veio ao meu coração. Você tem que cuidar dos seus recursos para essa viagem. Alimento, carga, animais, carroça. Foi tudo que o povo do Egito preparou. Pegaram coisa até dos egípcios, objetos de ouro. Mas tem um recurso que você tem, que esse ano precisa ser preparado para o que Deus vai fazer. É o maior recurso que você tem, e que de muita gente esse recurso está guardado na gaveta. São os seus talentos. Se Deus vai fazer o melhor ano da sua vida, se Deus vai entrar com a luz dentro da sua casa, Deus vai ativar os seus talentos esse ano. Deus quer que você use os seus talentos para a obra de Deus, para o reino de Deus. Não é só na igreja. É o músico ensinando os novos a serem bons músicos. É a cozinheira ensinando outras pessoas a cozinhar. É o mestre ensinando a palavra de Deus para os novinhos na fé, para os que não são salvos. É o diácono ensinando as pessoas a fazer uma visita a um doente, a organizar o culto. É cada um usar o seu talento. E eu quero que você pense nisso, porque às vezes é isso que está travando a sua vida. Porque o Senhor Jesus contou a parábola. Ele falou: olha, teve um cara que escondeu o seu talento, e quando o Senhor chegou para abençoar ele, abençoou um que tinha 5 talentos, 10 talentos, deu mais 10. O outro tinha 5 talentos, deu mais 5.
E aquele que tinha um talento, o Senhor chegou para dar para ele mais talentos, abençoando a vida dele, mas ele não recebeu nada, porque ele tinha escondido, porque não estava usando. Qual é o seu talento que você tem que usar? Pastor, meu talento é jogar bola. Jogo bem pra caramba. Ótimo. Comece então a jogar bola. Entra num time e começa a levar a palavra de Deus para os seus amigos que jogam bola. Começa a orar por eles. Dá uma Bíblia de presente para alguém que quiser. Ora antes do jogo. Traz eles para a igreja. É isso que eu estou falando, que é usar o seu talento. Pastor, eu sei cozinhar. Então usa o seu talento. O que você sabe fazer? Usa para Deus. Concentra e fala: esse ano eu quero ganhar uma alma para Jesus. Esse ano eu quero levar os meus amigos para a igreja. Esse ano eu vou usar o meu talento. Eu quero ir para a igreja no ministério tal, que eu vou ajudar tal ministério. Hoje a gente estava na reunião. A Alessandra é tão focada. Teve uma irmã, caiu na bobagem de dizer que está fazendo engenharia. Irmã, você está fazendo engenharia? Então você vai ajudar a gente na mesa de som, que nós precisamos de gente no som. A menina ficou com o olho desse tamanho. Como? Eu faço engenharia civil, não tem nada a ver. Não, mas quem aprende cálculo, aprende a mexer na mesa de som. Você está entendendo? A Alessandra é focada. Eu estou focado. Você tem que estar focado, porque senão você nunca vai usar seu talento. Você vai morrer e não vai fazer nada para Deus. Ah, pastor, eu estou esperando Deus falar comigo. Eu sou a palavra de Deus hoje. Estou falando com você. Começa agora a usar o seu talento. Não espera mais. Não espera ninguém bater na sua porta. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje, e Deus está te falando: põe em prática esse ano o seu talento. Não espere mais. Vou te dizer por quê. Tenho que correr, acabou o meu tempo. Quarto e último: prepare-se para a batalha espiritual. Por quê? Porque nós temos um inimigo real. Eu já falei do inimigo, que é você mesmo, sua vontade e sua agenda. Falei isso no primeiro culto desse ano, dia 5 de janeiro. O inimigo, Satanás, seu adversário. Tem coisas na sua vida que Deus vai te dar porque faltou você fazer. Ah, eu tenho que estudar para entrar na faculdade. Olha aí. Então não tem nada a ver com Satanás. É você mesmo que tem que estudar. Mas tem coisa que está presa no mundo espiritual. Ou por você ou por alguém da sua família que fez bobagem. Deu brecha, e Satanás entrou, e está travando alguma coisa na sua vida. E esse ano Deus está falando o quê? Que vai ser o melhor ano da sua vida. Amém? Se vai ser o melhor ano da sua vida, você coloca lá as metas. Eu quero isso, eu vou buscar essas coisas esse ano. Com certeza, alguma dessas metas, algum desses objetivos pode estar travado por Satanás. Por quê? Porque você deu alguma brecha, ou porque alguém da sua família deu e você recebeu esse legado. Há muitas pessoas que não gostam desse assunto. Ah, eu não gosto de falar demônio. Chama o Joãozinho que ele gosta. Irmãos, a palavra de Deus fala que não são os anjos que vão pregar o evangelho, somos nós. A palavra de Deus fala que não são os anjos que vão expulsar demônio, somos nós. A palavra de Deus fala que não são os anjos que vão ser mais que vencedores, é você. É você que é mais que vencedor. Então você precisa entrar nesse jogo, entrar nessa batalha comigo. Hoje, os irmãos mandaram nos grupos oração às 18h30. Eu não sei quem reparou, várias mensagens nos grupos. Oração 18h30 antes do culto. Eu respondi: eu preciso de oração. Falei, eu preciso dessa oração. Sabe por quê? Porque nós estamos numa guerra.
Eu não sei dizer quem é que segura você na cama para não ir na igreja. Se é o demônio, se é a sua preguiça, eu não sei dizer. Mas eu sei dizer uma coisa: não é a vontade de Deus. Então nós temos que lutar. Nós temos que levantar para a guerra. E eu tenho que dizer para você que essa guerra vai ser a guerra mais fácil da sua vida. Sabe por quê? Porque você já tem a vitória garantida. Você vai falar para mim: pastor, eu vou abrir um negócio novo. Eu não sei dizer se vai dar certo ou não. Mas se você falar para mim: pastor, eu vou entrar em guerra contra Satanás, eu vou dizer para você: parabéns, que você vai ganhar. Porque Jesus já ganhou. A palavra de Deus diz lá em Lucas 10:19 que Ele nos colocou sobre todo o poder das trevas e nada te causará dano algum. Ele fala lá em Marcos 16:16: aquele que crê, esses sinais o seguirão. Vai expulsar demônios, vai orar pelos doentes, vão ser curados. Então a promessa de Deus para você, ela que você já tem a vitória. Você só precisa ir lá orar, você só precisa ir lá expulsar, você só precisa crer e lutar pelo seu sonho, por aqueles que você ama. Porque, irmãos, você vem para mim e falar: pastor, tem alguém na minha família que é drogado, que é viciado, que é isso, que é aquilo. Eu já sei, mas eu quero dizer para você uma novidade. Tem Jesus que morreu pelo seu irmão, morreu pelo seu parente, morreu pelo seu amigo, morreu pelo seu familiar que está das drogas. Jesus falou assim, que se você crer, lá em João capítulo 5, verso 25, o Filho de Deus dá a vida para quem Ele quiser. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Diga assim: eu sou filho de Deus e dou a vida a quem eu quiser. Se você hoje sair daqui e falar: pastor, eu vou orar todos os dias pelo fulano, eu não te dou mais de 3 meses para o fulano estar aqui dentro dessa igreja. Posso ouvir um amém? Eu não dou mais de 3 meses. Se você falar: pastor, eu vou orar aqui pelo meu irmão, pelo meu parente todo dia, vou jejuar uma vez por semana e vou expulsar esse demônio da vida dele, eu não dou 90 dias para você não ver ele aqui sentado. Pastor, de onde você tirou 90 dias? Estou sendo bonzinho com você. Porque lá em Daniel, no capítulo 5, a palavra de Deus fala que os sátrapas se reuniram e falaram: esse Daniel segue as leis de Deus, nós vamos fazer com que ele pare de orar por 30 dias. Por que Satanás queria que ele parasse de orar 30 dias? Porque quando você ora 30 dias por um assunto, aquele assunto, ele é empoderado por Deus. Uma bomba atômica entra em ação na sua história, e isso é mudado pelo poder do Altíssimo. A palavra de Deus fala que o diabo queria impedir Daniel de orar 30 dias. Põe você para orar 30 dias por um assunto, eu duvido que não mude nada. Eu duvido que não mude nada. Porque se fosse necessário impedir Daniel 60, o diabo ia falar 60. Se fosse necessário impedir 90, ele ia falar 90. Mas ele disse 30, porque 30 é um número misterioso. Tem algo aí nessa história. Se você ficar 1 mês orando todo dia por um assunto, algo vai acontecer. E eu vou dizer mais, hein? A ciência já está dizendo isso. Já tem gente fazendo nutrição, não sei o que, né, alimentação sadia, não sei o que, e já dizendo que o desafio para você mudar a sua alimentação e começar a ver mudança no seu corpo é 28 dias. 28 dias é o que? 1 mês. Há muitas coisas na igreja que vão acontecer com a batalha espiritual. Jesus falou: essa casta só sai com oração e jejum. Tem coisas que você quer na sua vida que precisa de oração e de jejum, e Deus quer entrar com você nessa batalha espiritual. Pastor, batalha espiritual tem que ver demônio? Não, tem um monte de coisa dentro da batalha espiritual. Tem a intercessão, tem o jejum, tem a sua própria oração, tem uma série de coisas para você fazer. Fique em paz, porque se aparecer um demônio, não é você que vai ficar com medo dele, é ele que vai ficar com medo de você. Simples assim. Simples assim. Você tem o poder de Deus, você tem a unção de Deus, e a coisa mais preciosa que você pode levar para alguém esse ano é a salvação. É você falar assim: Senhor, eu vou orar
por essa vida. Me dá essa vida. Lá em Apocalipse fala que ele olhou e viu um mar de vidas, de homens e mulheres, que não se podia contar. Esses eram os que foram salvos pelos santos. Olha que coisa incrível. Os que você vai levar para lá, os que você vai levar para o céu, com a sua oração, com o seu jejum, com o seu testemunho, com o seu convite. Tem gente que às vezes vem aqui na igreja porque alguém convidou. É um convite. Talvez você possa fazer esse voto com Deus: eu vou toda semana convidar alguém para ir para a igreja. E se a pessoa falar não, está nas mãos de Deus. Faz a sua parte. Começa com um convite. Começa com uma oração lá no seu quarto. Começa 5 minutos lendo a Bíblia. Eu já passei para vocês um devocional, um aplicativo que chama Glorify. São 5 minutos por dia. Tem uma leitura de um texto, tem uma oração, tem uma meditação. 5 minutos. Eu já estou quase no dia 300. É você. Faz um pouquinho, mas faz todo dia. Para finalizar, hoje nós estávamos aqui, reunião do grupo de louvor. E aí, eu fiz um desafio para eles. Eu falei: olha, grupo de dança, louvor, todo mundo. Eu falei: olha, Davi tocava harpa. E chamaram Davi para tocar harpa, porque Saul ficava endemoniado, ficava com crise de raiva, queria matar as pessoas. E aí chamaram Davi, falaram para ele: ó, tem um moço jovem, bonito, boa aparência, ele toca harpa. E a presença de Deus vem, e o demônio sai. Chamaram Davi, começou a tocar harpa para Saul, e o demônio saía. Glória a Deus. Imagina que coisa incrível. E aí, eu falei com os irmãos aqui, eu queria fazer uma pergunta a vocês: como é que toca a harpa de um jeito que o demônio sai? Qual que é esse segredo? Qual que é o segredo de orar, Wender, para o demônio sair da sua família, da sua casa, dos seus parentes? Como é que ora, pastor Alessandra, para o demônio sair do seu negócio, das suas finanças, do seu casamento? Como é que ora, irmãos? Como é que canta? Como é que toca para o demônio sair da sua vida? E eu fui estudando a palavra de Deus, e eu li, peguei até a inteligência artificial para tentar me ajudar. Não consegui achar nada na Bíblia que explicasse como Davi tocava a harpa de uma maneira que o demônio saía. Mas aí eu comecei a orar, falei: Senhor, o Senhor tem que me revelar isso, porque eu quero que a nossa igreja seja assim, que cante, o demônio sai, toca, o demônio sai, prega, o demônio sai. Você chega em casa e ora com sua família, o demônio sai. Eu quero que isso aconteça na nossa vida. E todo mundo aqui vai viver o melhor ano da sua vida, porque Satanás vai sair da sua casa. Ele tem que sair do seu negócio, ele tem que sair do seu casamento, ele tem que sair de todo lugar. A palavra de Deus diz lá em Efésios que a plenitude da igreja é quando todos os demônios forem colocados debaixo dos nossos pés, dos pés da igreja. E aí o Senhor me mostrou 1 Samuel capítulo 18, no verso 10, ele fala assim: certo dia, o demônio veio sobre Saul, teve uma crise de raiva, queria matar todo mundo, ficou doidão. E aí Davi veio, e o texto fala: como nos dias tocou a harpa. E o Senhor falou comigo: olha essa palavra. Gente, eu já tinha lido trocentos textos sobre o assunto, não tinha achado nada. E o Senhor falou: olha essa palavra. E eu fui olhar no original, fui olhar a tradução, várias traduções. E a tradução da palavra dias, naquele texto, não é Iou com W no final, é Iomi, que não quer dizer dias, quer dizer todos os dias, diariamente.
Presta atenção nisso. Por que o demônio saía? Porque Davi tocava a harpa todos os dias. Todo dia ele tocava a harpa para Deus. Todo dia ele estava na presença de Deus. Lá no Salmo 119 ele fala: 7 vezes por dia eu adoro o Senhor. Lá no Salmo 62, se não me engano, 119, 62, ele fala: eu sou um homem de oração. 3 vezes por dia eu estou orando na presença de Deus. Irmãos, quando você olha o texto, você entende que Davi, quando ele tocava a harpa, todo dia na presença de Deus, a presença de Deus vinha sobre ele. Ele era um homem ungido, um homem de Deus, um homem na presença de Deus, conhecia o caminho do Senhor, orava todos os dias. E esse homem, em qualquer momento que o demônio descia em Saul, podia chamar Davi, que ele estava preparado. Em qualquer momento do dia, da noite, da semana, ele ia tocar a harpa e o demônio ia correr, ia sair, porque ele estava todo dia na presença de Deus. Ele era um adorador. O segredo não é como ele tocava a harpa, porque aqui às vezes tem alguém que toca a harpa melhor que ele. O segredo é quando. O segredo não é como você vai orar, como você vai expulsar demônio, como você vai jejuar. Não é esse o segredo. O segredo é quando. Porque você pode fazer um jejum maravilhoso uma vez na vida. Você pode fazer uma oração maravilhosa, decorar os melhores textos uma vez na vida. Tem poder? Nenhum, ou quase nenhum, porque você não conhece o caminho. Quando aqueles filhos do judeu, que era sacerdote, quiseram expulsar demônio, eles falaram: em nome do Paulo, de Jesus a quem Paulo prega, nós te expulsamos. O demônio virou para eles e falou assim: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então o segredo não é como tocar a harpa, o segredo não é como tocar o teclado. Claro que ela tem que tocar direitinho, né? Senão eu vou puxar a orelha. O segredo não é como tocar o violão, o segredo é quando você adora. Se você for um adorador todos os dias na presença de Deus, Satanás vai morrer de medo, de pânico quando chegar perto de você. Quando Jesus chegou no Gadareno, lá de longe ele começou a gritar: o que você tem? Vem aqui fazer comigo. E é isso que vai acontecer na sua vida esse ano. Você vai andar tanto na presença de Deus, que Satanás vai correr antes de você falar. Você não vai precisar expulsar, você não vai precisar ver, você não vai ter medo de nada, porque você vai ver a glória do Senhor. Você vai falar igual Martin Luther King, quando ele disse: eu não temo homem nenhum, porque os meus olhos viram a glória de Deus. Quando você vira a glória de Deus, na presença de Deus no seu quarto, orando todo dia, lendo a palavra de Deus todo dia, não importa quanto tempo, importa é quando. Todo dia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga a cada dia. A cada dia. Quando é que Deus derramava o maná? A cada dia. Come o pão do dia. Não junta para amanhã. Não precisa ficar: eu tenho que orar 10 horas. Se te puder, ótimo. Mas não é isso. Não é isso. São aqueles 30 minutos todo dia que você vai marcar na agenda, no celular do seu marido, viu, gente? Mulheres, estou fazendo desafio das mulheres aí. Quem é a esposa aí? Levanta a mão. Ok. É bom que você não tem assento, seu marido agora você vai ter, que eu estou falando para fazer, né? Você vai falar: eu quero assento no seu celular. Dá um tempo para ele, às vezes tem que apagar alguma coisa. O celular também tem que se converter, viu, gente? Aí você vai marcar lá a hora da oração, a hora de se arrumar para ir para o culto, a hora de você fazer aquilo que Deus quer que você faça esse ano. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que esse será o melhor ano da nossa vida. Eu tenho convicção disso. Eu aposto o que eu tenho nisso. Vai ser o melhor ano da sua vida. Nada vai superar o que você vai fazer. Nada.